Olá, pessoal. Boa noite, graça e paz. Silvia, Cadu. Quem está ali? GG Souza. Boa noite. Marlene. Graça e paz, queridos. Muito bom estar com vocês conectado aqui. Né, Cadu? Amigão. Glória a Deus, é muito bom. Muito bom esse momento onde a gente pode se conectar, né? Estar juntos aqui meditando na palavra de Deus. Giane, boa noite. Um abração no Diego, saudade demais de vocês. Lá no YouTube, Glória, Socorro, boa noite, graça e paz. Pessoal, o YouTube está meio instável agora à noite, tá? Ele não estava carregando nenhum vídeo, tentei mudar de conta, tentei mudar de rede, mas eu acho que é um problema do YouTube mesmo, tá? Então, se der algum problema na transmissão aí do YouTube, vem para o Instagram, porque não tem o que a gente pode fazer, tá bom? Amaral, Bru, saudade, Rafael, Glória, isso. Glorinha estava lá no YouTube, já correu para o Instagram, né? Luana e Yolanda, sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos meditar hoje no Salmo 22, gente. Esse salmo é maravilhoso, mas antes vamos fazer uma oração aqui. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, tá bom? Então, isso, Glória. Quem puder vir do YouTube para o Instagram, vem, tá? Infelizmente, não há o que fazer, porque é um problema de instabilidade da plataforma mesmo, do próprio YouTube. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. Podemos estar aqui nos conectando uns com os outros, mesmo à distância. Ó Deus, é muito bom poder, Senhor, meditar na Tua palavra, juntos como igreja, como família, como corpo. Pedimos que o Senhor fale conosco hoje, nos ministra, edifica a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e sejamos alimentados nesse momento. Que a Tua presença esteja com cada um dos meus irmãos e irmãs, os que estão agora conectados, os que estão assistindo essa gravação posteriormente. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua presença, fala com cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Nós estamos fazendo aquela sequência dos salmos, né? Vamos até o fim, em nome de Jesus, os 150. Estamos no 22. Esse salmo, ele é um pouco mais extenso que os outros, que os outros que nós já meditamos até agora. Mas, gente, ele é um salmo tão importante, ele é tão bonito, ele é tão profundo, ele é um salmo messiânico, ele é profético a respeito do Messias de Jesus. E eu fiquei pensando, vamos ler alguns trechos, tal, não vai rolar. A gente vai ter que ler ele inteiro, porque este salmo, ele precisa que a gente medite e reflita nele como um todo, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos ministrar. Então, talvez passe um pouquinho aqui, né, do tempo que a gente costuma fazer, mas vamos até o fim, tá bom? Então, acompanha comigo a leitura. Pode pegar a sua Bíblia, seu aplicativo no celular, o que for, ou preste atenção. Fique bem focado aí, tá bom, na leitura. É um salmo de Davi, tá? É um salmo de Davi, cantado com a melodia Corça da Manhã. Essas melodias a gente não conhece, mas está registrado aqui. Vamos lá, vamos começar. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro?
Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti, foram libertos, em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade, balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe, e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tens sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo. Ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões, que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da minha boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor todos que o temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel. Pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo o que ele fez. Amém. Glória a Deus. Pessoal, pelo visto o Facebook parou de vez. É um problema do Facebook, ok? Não é um problema nosso, da nossa transmissão, tá bom? Infelizmente, quem não tem acesso ao Instagram, depois nós vamos tentar gravar. Eu vou tentar gravar esse vídeo e postar no YouTube, tá bom? Vamos lá, gente. Esse salmo é um salmo de Davi, como eu já mencionei. É um salmo messiânico. Como é que nós sabemos disso? Jesus cita este salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Você se lembra dessa frase? É o primeiro verso desse salmo. Cristo brada isso na cruz do Calvário, quando o Pai não pode mais olhar para ele, porque os pecados da humanidade estão sobre ele. E tem várias outras referências aqui. É um salmo profético. Nós vemos aqui várias outras referências. Nós vemos falas que o
os fariseus e os sacerdotes ali em volta de Jesus, né, gritam para ele, zombando dele, né? Você é o Filho de Deus, se salva, desce daí. E coisas desse tipo estão aqui. Os pés e as mãos transpassados, os ossos expostos, a sede, né? Jesus estava ali naquela cruz e ele teve sede, sua boca estava seca, né? A língua grudada no céu da boca, a angústia de morte que Jesus teve no Getsemane, ele já estava com essa angústia de morte, e ele proferiu isso, ele disse que estava entristecido até a morte. As vestes sendo disputadas pelos soldados romanos que tiram sorte sobre as suas vestes. Então, este é um salmo messiânico, este é um salmo repleto de referências ao sofrimento de Jesus, não apenas na cruz, mas até antes da cruz, o sofrimento dele, né? Desde a sua encarnação, seu nascimento, é um salmo que aponta para Jesus. Jesus se identificou com este salmo quando ele cita o verso 1, e o salmista aqui se identifica no sofrimento de Cristo de forma profética. Nós sabemos que Davi passou por sofrimentos, mas nós temos certeza de que Davi não teve suas mãos e seus pés transpassados. Nós temos certeza de que Davi não podia contar os seus ossos que estavam expostos. Os ossos de Cristo estavam expostos por causa da tortura que ele sofreu antes, das chicotadas que arrancavam pedaços da sua carne. Nós sabemos que Davi não teve suas vestes sorteadas entre seus inimigos. Nós sabemos de tudo isso, né? Isso daqui aponta para Jesus. Esse salmo ele se divide em duas partes. A primeira parte é o sofrimento, o servo sofredor, e a segunda parte é a adoração. Adoração. Ele começa clamando a Deus, clamando por socorro, pedindo que Deus não o abandone. Jesus passou por isso. Jesus teve tristeza e angústia a ponto de pedir ao Pai que, se fosse possível, passasse aquele momento. Mas não foi. Jesus clamou que o Pai não o abandonasse, mas o Pai não podia mais estar com ele, porque todos os pecados da humanidade estavam sobre ele, e ele morreu sozinho, abandonado. Ele passou por isso sozinho, abandonado. O Pai não pôde estar com ele naquele momento por causa dos nossos pecados. Nós vemos aqui ele clamando, e depois ele responde: Tu, porém, és santo, e está entronizado entre os louvores de Israel. Ele clama ao Pai, mas ele mesmo responde: Tu, porém, és santo. Por que o Pai não pôde estar com Cristo? Por que o Pai não pôde mais olhar para Cristo e ele declarou que estava abandonado? Por causa dos nossos pecados. Porque o Pai é santo. Não podia estar com ele porque os nossos pecados agora estavam sobre ele. Ele nos substituiu ali, se fez maldito no nosso lugar. Mas depois ele vem declarando: os nossos antepassados confiaram em ti, tu os livraste. Clamaram a ti, foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Ele está dizendo aqui que Deus é confiável. Ele se sente abandonado naquele momento, ele clama, mas Deus não pode responder naquele momento. Mas ainda assim ele confia. Ele confia. Deus, ele é confiável. É isso que ele está dizendo aqui. Deus, ele é confiável. Ele liberta. Ele não nos envergonha. Nós podemos confiar nele, mesmo que em um determinado momento nós não consigamos ouvir uma resposta dele. Ele segue então relatando o seu sofrimento. Sou um verme, não sou um homem. Todos me insultam e me desprezam. Jesus foi insultado, cuspiram nele por toda a via dolorosa, enquanto ele carregava aquela cruz. Foi insultado desde o momento em que ele foi preso.
bateram nele, cuspiram nele, riam dele, zombavam dele e de Deus. Mas ele continua aqui declarando, no verso 9, tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe. Ele então começa a declarar, mas o Senhor já me salvou. O Senhor já cuidou de mim. O Senhor já me colocou em segurança. Desde o ventre da minha mãe tem sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo. Ele volta a clamar. Ele volta a clamar pelo socorro. Ele volta a clamar por auxílio. Meus inimigos me rodeiam como touros. É assim que ele estava o tempo todo, rodeado por inimigos. Touros ferozes, desejando despedaçá-lo. É assim que Cristo estava ali. E a vida dele foi derramada. Aqui diz derramado como água, está fazendo referência à oferta de libação. A oferta que era derramado, um líquido precioso na presença de Deus, derramava água, e essa água escorria e não podia ser tomada de volta. Ela não é uma oferta de uma entrega plena, uma oferta de uma entrega que não tem volta, uma oferta de uma entrega absoluta, sem reservas, por inteiro. É assim que Jesus se entregou. Ele segue dizendo, meu coração está como cera derretendo dentro de mim. Essa era a angústia de Cristo, a angústia terrível de Cristo, uma angústia de morte. Minha força secou. Ele estava fraco, enfraquecido. Jesus não conseguiu carregar a cruz até o fim, ele precisou ser ajudado, porque ele não tinha mais forças físicas para isso. Ele teve sede, minha língua está grudada no céu da boca, e lhe deram vinagre. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Ele foi lançado por terra, sobre o pó da terra, colocado sobre aquela cruz e depois levantado. E ele continua declarando, verso 17, posso contar todos os meus ossos, eles estavam expostos pela tortura que ele sofreu. Repartem minhas roupas entre si, lançam sortes por minha veste. Isso aconteceu, isso está relatado ali nos evangelhos. Os soldados romanos que o colocaram naquela cruz disputavam as vestes dele, lançando sorte sobre ela. E ele volta a clamar, Senhor, não permaneças distante. És minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada, não permita que me tirem a vida, salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Ele permaneceu confiando no Pai até o fim. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele vence a morte. Ele permaneceu confiando no Pai. O Pai não o livrou naquele momento porque era necessário aquele momento, mas depois ele vem com o livramento. Ao terceiro dia ele vem com a vitória. Ao terceiro dia ele vem com a ressurreição, com a vida, e mais, ele vem com a glorificação, ele vem com a exaltação. Queridos, nós nos identificamos com Cristo no sofrimento, Cristo se identificou com o nosso sofrimento. Existe um processo de identificação no sofrimento. Pedro fala sobre o sofrimento do cristão, Tiago fala sobre o sofrimento do cristão, Paulo fala que se gloriava no sofrimento que ele tinha por Cristo. O próprio Cristo diz que nós sofreríamos por ele nas bem-aventuranças. Abençoados, felizes, alegres, os que choram, os que têm fome, sede de justiça, os que são injustiçados, humilhados, os que são perseguidos. E ele mesmo disse, perseguiram a mim, o que dirá a vocês? Mas se sintam alegres se sofrerem perseguição e forem injustiçados por minha causa. Existe um certo sofrimento para o cristão, e isso é uma identificação com Cristo. E Cristo se identificou conosco, se identificou com o nosso sofrimento, veio por nós, se identificou conosco, tomando os nossos pecados sobre ele, sofrendo por nós no nosso lugar, e nós sofremos por ele. Então existe uma identificação. Aqui Davi tem essa identificação com Cristo de maneira profética.
E existe algo que nos identificamos aqui também. Nós aprendemos algo aqui com essa primeira parte deste salmo, e eu vou ser bem prático agora nessa primeira parte, que é o que, queridos? Existem sofrimentos, existem lutas, existem tempos de angústia, tempos de tristeza, existem tempos de crise, de guerras, de sofrimentos, que por mais que clamemos, eles não vão passar. Nós teremos que, ou melhor, desculpem, eles não vão acabar naquele momento. Nós teremos que passar por ele até o fim. Foi o que Cristo experimentou. Ele clamou e clamou e clamou, mas não veio resposta. Ele teve que passar até o fim. Mas Deus veio no tempo certo e o glorificou e o exaltou e lhe deu a vitória. E a vitória é sobre a morte. E veio a exaltação, veio a glorificação, veio a bênção, veio a vitória. Tem tempos e tem lutas, tem crises, tem sofrimentos que não vão acabar no tempo em que nós desejamos, que não vão acabar da maneira que nós estamos orando e pedindo. Nós teremos que passar, mas no tempo certo, eles irão findar. E nós seremos exaltados e glorificados. Seremos abençoados e teremos a vitória. Nós aprendemos isso com Cristo, aprendemos isso com este salmo. Vocês podem perceber que até o verso 22 é diferente dos outros salmos, onde Davi pede por socorro, clama, até mesmo se queixa e pede por justiça, pede por juízo, pede pela derrota dos seus inimigos. Este daqui não. Em nenhum momento aqui ele ora pedindo: Senhor, mande os meus inimigos embora, mate eles, afaste eles, destrua-os. Não, ele pede: não me abandone, me livra, não fique distante, me fortaleça. Não há um pedido de juízo, porque não cabia, ele sabia que ele tinha que passar por isso. Mas a partir do verso 22, ele começa a adorar. Há uma mudança completa de atmosfera, de clima, de linguagem. Há uma mudança total. Uma completa mudança nesse salmo. Ele vem com sofrimento, angústia, sofrimento, perseguição, dor, uma narrativa de angústia, de dor e sofrimento. E no Salmo 22, de repente, ele começa então a adorar, a proclamar o nome de Deus, a glorificar o nome do Senhor. Ele diz: proclamarei teu nome aos meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor, glorifiquem-no, reverenciem-no todos os descendentes de Israel. E então ele começa a declarar gratidão a Deus, pois ele não desprezou, nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Olha só, ele começa o salmo dizendo: Senhor, não me abandone, Senhor, não me deixe, porque o Senhor não me responde. Onde o Senhor está? Ele começa esse salmo dessa maneira e continua em vários momentos dizendo: Senhor, me livra, Senhor, me salva. Mas o sofrimento continua. Mas aqui ele diz: ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos, não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. No tempo em que ele desejava ser socorrido, ele não foi. No tempo em que ele desejava a resposta e o livramento, ele não veio. Mas veio no tempo de Deus, veio no tempo certo, veio no tempo exato, veio no momento que era propício e que Deus sabia que aquele era o momento e não antes.
Deus não podia livrar o seu filho da cruz antes que ele morresse nela e fosse sepultado. Porque senão não ia cumprir o propósito. Nós não seríamos salvos, a humanidade não seria redimida, a criação não seria redimida, não seríamos resgatados, não teríamos esperança. Mas, no tempo certo ele veio. Ao terceiro dia veio a vida, veio a resposta, veio a ressurreição, a honra, a glorificação, a exaltação veio naquele momento. Veio no tempo certo, veio no tempo exato, veio no tempo que era apropriado, que era devido, onde o tempo de sofrimento, de crise, de dor, de luta, havia se cumprido e havia cumprido o seu propósito. Então ele começa a glorificar. E então ele entende que não foi desprezado, ele entende que Deus não desdenhou do seu sofrimento, que Deus estava com ele, que Deus estava olhando, que Deus estava apenas aguardando o momento, aguardando o tempo certo. Deus não deu as costas. Deus estava, sim, ouvindo o clamor por socorro. Ele entende isso agora e ele adora e louva a Deus. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoraram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão, terão um coração cheio de alegria sem fim. Olha que mudança radical. Era só sofrimento, dor, opressão, medo, perseguição. E agora não, agora é um coração cheio de alegria sem fim. Sem fim. Queridos, é isso que Deus tem reservado. É isso que Deus tem reservado para nós. E Cristo viveu isso. Quando ele cumpriu o seu propósito, ele recebeu a sua recompensa. Quando ele foi ressuscitado, ele foi exaltado, glorificado. E agora ele reina para sempre, eternamente. Eternamente, reinando, sendo glorificado e exaltado. E chegará um momento em que esse salmo fala: todos glorificarão o nome dele, toda a humanidade, todos os seres humanos, do passado, do presente e do futuro, glorificarão o nome dele, o reconhecerão. Então, Cristo entrou no seu tempo de exaltação, no seu tempo de glorificação eterna, porque ele é digno. Mas nós temos uma identificação com ele, como eu já disse. Nós também viveremos isso. Queridos, por mais que tenhamos sofrimentos e lutas nesse mundo, chegará o tempo em que seremos também glorificados. Chegará o tempo em que reinaremos eternamente com ele, quando ele voltar, na sua volta, no arrebatamento, quando ele vier buscar a sua noiva, quando ele vier nos buscar, quando ele vier nas nuvens, ao som das trombetas, nós seremos glorificados e arrebatados com ele e entraremos num tempo de exaltação e de glorificação eterno ao lado dele. E um tempo de alegria sem fim. Eu não estou dizendo que não tem alegria agora, não. Não, tem sim. Eu não estou dizendo que não tem vitória sobre as nossas lutas e as nossas crises agora, não. Sim, temos sim. Toda profecia, ela tem um tempo presente e um tempo futuro, um tempo escatológico. Essa também. Sim, nós temos um tempo de vitória, de alegria. Nós temos um tempo, sim, em que o adoraremos, um tempo de bênção aqui. Chegará. Essa luta que passamos agora vai acabar. E nós viveremos esse tempo. Esse sofrimento vai acabar. Quando? Quando eu quero? Não. Quando for o tempo de acabar. Quando for o momento certo da resposta do Senhor. E viveremos, sim, a bênção aqui, a vitória aqui. Viveremos, sim, exaltação também aqui. Seremos exaltados aqui também, sim. Seremos abençoados aqui também, sim.
mas a nossa esperança maior tem que estar nesse tempo dessa bênção, da exaltação e da glorificação futuro. É lá que a nossa esperança tem que estar firmada. Tem que estar firmada. É lá onde nós gozaremos a alegria eterna. Amém? Ele segue, então, continua adorando a Deus, dizendo: nossos filhos também servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Ele está falando de um tempo de bênção presente aqui. E ele está falando de uma bênção que vai se estender para gerações futuras. Vocês percebem que tem um tempo escatológico futuro, vindouro, mas tem um tempo também, um presente mais próximo aqui, ou de um futuro mais próximo também. E proclamarão sua justiça aos que ainda nem nasceram, e falarão a respeito de tudo que ele fez. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor, é o nosso Deus, que nos substituiu naquela cruz, que sofreu por nós. O nosso Deus que se encarnou, se humilhou, se fez um servo sofredor, levou os nossos pecados, nossas maldições, sofreu por nós, morreu por nós, foi abandonado naquela cruz pelo Pai em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Sofreu essa separação do Pai, o maior sofrimento que existe, mas que ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, foi exaltado e glorificado. E tem isso para nós. Tem isso para nós. Isso é para nós também. Temos crises, temos dores, temos sofrimentos. Podemos até orar e parece que a resposta não vem no tempo em que nós esperamos. Mas nós devemos confiar. Devemos confiar porque Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Nós temos que confiar, continuar confiando, porque Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o nosso pedido de socorro, Ele não está alheio à nossa dor, à nossa angústia, Ele está atento. No tempo certo, no momento certo, virá essa resposta. No momento certo, no momento apropriado, virá o tempo da exaltação. O tempo da humilhação vai passar. O tempo da luta vai passar. O tempo da tristeza vai passar. No momento certo. Se apegue firmemente à promessa. Se apegue firmemente a Deus, ao amor dele. Se apegue firmemente à sua graça. Se apegue ao que ele fez por nós. Olhe para o sofrimento que ele sofreu por nós. Olhe para o que ele passou no nosso lugar. E olhe para a vitória que ele teve. E ele teve a vitória para que nós possamos ter também. Então nós temos direito a essa vitória, sim. Ela virá em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Medite nesse salmo. Leia ele mais uma vez antes de você dormir. Leia ele de novo amanhã de manhã, quando você levantar. Mantenha essa palavra viva no seu coração, para que você esteja firmado na rocha. Amém? Para que você esteja cheio da graça e do amor do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por esse tempo maravilhoso. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu sofrimento por nós. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor suportou, ó Deus, na sua humilhação, Senhor. A angústia, a separação do Pai, Senhor, a zombaria, a tortura, a cruz, os nossos pecados. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor suportou firmemente até o fim. E o Senhor venceu. O Senhor venceu. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o tempo da humilhação. Foi exaltado, glorificado e reina eternamente vitorioso à direita do Pai, para que nós também possamos vencer. O Senhor nos fez
pela tua obra maravilhosa, mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Que os nossos olhos estejam fixos na tua palavra. Que os nossos olhos estejam firmados na tua promessa. Que os nossos olhos estejam, Senhor, postos, ó Deus, e focados, Senhor, nessa vitória eterna que o Senhor conquistou para nós e que chegará para nós. Viveremos esse tempo. Viveremos o tempo, Senhor, de sermos também exaltados contigo e glorificados. O tempo em que os nossos corações eternamente se encherão de alegria por estarmos contigo, em nome de Jesus. Ministra, Senhor, essa fé no coração dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, que eles estejam alicerçados, fundamentados, de forma inabalável, Senhor, nessa fé. Com essa esperança, Senhor, com essa esperança viva e queimando dentro dos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe. Um grande abraço, muita saudade de cada um de vocês. Fiquem na paz. Um beijo.